Se você está pensando em fazer lentes de contato, esse vídeo vai te ajudar a evitar uma decisão, às vezes, muito errada. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz antes de qualquer tratamento. Eu realmente preciso de lentes de contato dental? Ou estão apenas me indicando isso do jeito errado? Eu sou Rogério Pena e aqui no canal eu compartilho conteúdo sobre estética dental, transformações de sorriso e odontologia de alto padrão, sempre com foco em naturalidade, segurança, função e sofisticação. Então já aproveita agora e se inscreva no canal. Toda semana eu trago conteúdos para quem quer entender, claro, de um sorriso de forma muito mais profunda, mais inteligente e muito mais segura. Hoje eu quero falar sobre um ponto muito importante, porque a lente de contato dental ficou muito popular. Muita gente fala sobre isso, muita gente deseja esse tipo de tratamento. Muita gente associa lente de contato a um sorriso bonito, branco e harmônico. Só que existe aí um grande problema. Nem todo mundo que quer lente precisa de lente. E nem toda indicação de lente está sendo feita com o critério que deveria. E é exatamente aí por isso que tanta gente fica insegura. Tem gente que acha que lente resolve tudo. Tem gente que acha que lente é apenas sobre estética. Tem gente que acha que qualquer incômodo no sorriso já é motivo para esse tipo de tratamento. E tem gente que entra nesse processo sem entender se aquilo faz sentido para a própria boca, para a própria mordida, para a função e para aquele próprio rosto. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como pensar isso da forma certa. Não com ansiedade, não como modismo, não com superficialidade, mas com certeza com critério. Aqui o primeiro ponto é entender que lente de contato não é sobre uma solução automática. Esse é o erro mais comum. Hoje muitas pessoas enxergam a lente como se fosse uma resposta universal para qualquer desconforto com o sorriso. Está incomodado com o formato? Lente. Está incomodado com a cor? Lente. Quer parecer mais harmônico? Lente. Quer mudar o sorriso rápido? Lente. Só que a odontologia séria não funciona assim. Lente de contato dental é uma possibilidade. É uma excelente possibilidade em muitos casos, inclusive. Mas ela não pode ser tratada como uma solução automática para todos os casos. Porque cada paciente tem uma estrutura diferente. Cada paciente tem uma mordida diferente. Cada paciente tem desgastes diferentes. Cada paciente tem objetivos diferentes. E cada caso precisa ser avaliado com base em estética, saúde e função. Quando essa avaliação não acontece de forma profunda, o risco, claro, vai aumentar. Aumenta o risco da indicação errada, aumenta o risco do grande excesso, aumenta o risco de um tratamento desnecessário, aumenta o risco de o paciente entrar em algo que não era de fato o melhor caminho para ele. Então, o primeiro sinal de maturidade é esse: não partir do desejo direto pelo procedimento, mas pela análise correta do caso. O número 2 é que nem todo paciente que quer lente realmente precisa de lente. Essa frase parece simples, mas ela muda tudo, porque na prática, muita gente chega ao consultório já decidida, já assistiu vídeos, já viu antes e depois, já salvou grandes referências, já entrou com a ideia formatada de que aquele tratamento seria, claro, o ideal. Só que desejar um procedimento não é a mesma coisa que precisar dele. Às vezes, o que o paciente precisa é de um ajuste mais conservador. Às vezes, precisa da orto, de um aparelho. Às vezes, precisa apenas de um clareamento. Às vezes, precisa tratar desgastes funcionais. E às vezes, precisa reorganizar a mordida. Às vezes, precisa combinar muito mais de uma única abordagem. E é por isso que eu sempre gosto de reforçar. Um bom profissional não começa decidindo o procedimento. Ele começa entendendo, principalmente, o problema. E isso é muito importante, porque quando a indicação nasce só da vontade imediata do paciente, se é um diagnóstico sério, o tratamento até pode parecer bonito no começo, mas não necessariamente vai ser o mais inteligente no médio e longo prazo. O terceiro é, lente de contato dental não é apenas estética. Esse é um ponto central desse vídeo. Presta muita atenção. Muita gente ainda pensa em lente de contato dental como se fosse apenas puramente estético, apenas visual. Como se fosse apenas um formato para deixar os dentes mais bonitos, mais claros e mais alinhados. Mas em muitos casos, a lente não participa apenas da estética. Ela também participa principalmente da saúde, da função. E isso muda completamente a profundidade da indicação. Eu estou falando de casos em que existe desgaste dental e perca da anatomia, alteração de mordida, desequilíbrio de contatos, comprometimento da forma ideal do dente. E necessidade, claro, de reorganizar não só a aparência, mas também, principalmente, a forma como aquele sorriso funciona. Ou seja, existem situações em que o tratamento não apenas serve para embelezar
aquele sorriso, aquela face. Ela entra para ajudar a reconstruir forma, a apoiar a função, melhorar contatos e devolver muito mais equilíbrio a todo o conjunto. E claro, isso depende de uma avaliação criteriosa. Mas isso é um ponto muito importante, porque tira a lente da superficialidade. Ela não precisa apenas de ser encarada como procedimento estético. Quando bem indicada, ela pode sim fazer parte de uma correção muito mais ampla, que envolve estética e principalmente função e longevidade. Aqui o ponto 4 é um dos maiores erros, que é separar a estética da função, da saúde. É um erro muito comum no imaginário das pessoas, como se existisse, na verdade, dois mundos separados. De um lado a beleza e do outro a função, a saúde. Na ontologia de alto padrão, isso não deveria andar separado, porque um sorriso realmente bem construído, ele precisa unir as duas coisas. Precisa ser bonito, sim, com certeza, mas também parecer harmônico. Precisa valorizar o rosto, sim, tudo isso é importante, mas também precisa respeitar o principal, que é a função. Respeitar a mordida, respeitar todos os contatos, respeitar o comportamento daquele sistema ao mastigar, ao falar, ao viver, o dia a dia. Quando alguém pensa na aparência e ignora a parte funcional, com certeza o risco é cair um resultado que até chama atenção visualmente, estética, mas não está muito bem resolvido por trás. E você entende disso. É como cobrar um preço depois. Então, uma pergunta muito importante antes de qualquer tratamento é: esse planejamento está olhando apenas para a estética ou também para a função, para a mordida e para aquele equilíbrio do caso? Então, uma pergunta muito importante antes de qualquer tratamento é: esse planejamento está olhando apenas para a estética ou também está avaliando a minha função, a minha mordida e o equilíbrio de todo o caso? Essa é uma das perguntas que mais protegem o paciente. O número 5 é: como saber se a indicação está sendo feita com critério? Essa é a parte mais importante que você deve saber. Se você quer entender se realmente precisa de lente ou se a indicação está sendo apenas simplificada demais, observe alguns sinais. Primeiro, o profissional está olhando para o seu caso como um todo, avaliando a função, também a saúde, ou partindo direto para o procedimento. Segundo, ele está avaliando a sua mordida, a sua função e os seus desgastes, ou a conversa está apenas centrada em cor e em formato. E o terceiro ponto é: existe um raciocínio claro por trás da indicação ou apenas uma sugestão automática? Quarto, o profissional consegue te explicar por que a lente faz sentido para você especificamente ou fala de uma forma assim muito genérica, como se fosse igual para todo mundo? E o quinto, ele te mostra outras possibilidades ou dá a impressão de que existe apenas uma única saída? Esses sinais fazem muita diferença, porque o profissional criterioso não vende apenas lentes como atalho, ele constrói uma direção clínica. E essa direção precisa fazer sentido, estético e funcional. Sexto, o bom profissional não se apaixona pelo procedimento. Esse é outro ponto que separa uma indicação madura de uma indicação superficial. Existe uma diferença enorme entre o profissional que domina o tratamento e o profissional que quer encaixar todo mundo nele. O bom dentista não se apaixona pela lente, ele se compromete com aquele paciente que realmente precisa. Às vezes isso vai envolver lente, às vezes vai envolver apenas uma outra solução, às vezes muito mais simples. Às vezes vai envolver um tratamento combinado, às vezes vai envolver etapas. E isso é muito importante porque transmite uma avaliação criteriosa. O paciente sente quando está diante de alguém que pensa apenas no caso, e sente também quando está diante de alguém que já chegou com a resposta pronta. Na estética dental, resposta pronta costuma ser perigosa. Porque o sorriso não é uma peça isolada, ela está dentro de uma boca funcional, dentro de um rosto, dentro de uma identidade. O sétimo é: quando a lente é bem indicada, ela pode elevar estética e função ao mesmo tempo. Aqui está um ponto sério, um ponto de equilíbrio. Esse vídeo não é para te demonizar a fazer lente de contato, mas muito pelo contrário. Ela é extraordinária quando muito bem indicada. Ela vai transformar o seu sorriso, pode devolver naturalidade, pode corrigir proporções, pode melhorar a imagem, pode reconstruir a anatomia, pode participar de ajustes funcionais, pode devolver mais coerência à forma dos dentes e à mordida. E depende do caso. O que eu quero mostrar aqui é que o valor da lente não está em apenas ser popular, está em principalmente ser muito bem indicada. Quando isso acontece, o tratamento ele sai do campo da vaidade rápida e entra no campo da odontologia muito bem pensada. E essa é uma diferença enorme, porque o resultado deixa de ser apenas visualmente agradável, ele passa a ser clinicamente inteligente. Oitavo, nem toda indicação errada parece errada no início. Esse é um ponto muito delicado, mas necessário. Muita gente avalia tratamentos apenas pelo impacto visual inicial. Ficou branco? Ficou alinhado? Ficou chamativo? Então parece que deu certo. Mas o problema é que nem toda indicação mal pensada mostra defeito logo no começo. Às vezes o erro está no excesso. Às vezes está na falta de naturalidade.
Às vezes está no desrespeito à função. Às vezes está em uma mordida muito mal considerada. E às vezes está em um planejamento feito para impressionar muito mais do que sustentar caso com inteligência. Por isso, um sorriso não deve ser avaliado apenas pelo que parece, mas pelo que de fato ele entrega. Ele precisa ser avaliado pelo conjunto: harmonia, função, coerência com o rosto, respeito à estrutura e principalmente longevidade. E quando esses pilares não existem, a chance de arrependimento aumenta e muito. O 9. A pergunta certa não é: eu quero lente? Essa é a virada mais importante do vídeo. A pergunta certa não é: eu quero lente. A pergunta certa é: qual o melhor caminho para o meu caso? Porque isso muda completamente a sua postura. Você sai da loja do procedimento desejado e entra na loja da decisão correta. E essa é a mentalidade que protege o paciente. Protege da pressa, da moda, do excesso, da indicação rasa. A partir daí, o foco deixa de ser apenas transformar rápido e passa a ser transformar principalmente muito bem. Com estética, sim. Com critério, com função, com planejamento, com inteligência. O 10º aqui é: então como saber se você realmente precisa de lente? Se eu tivesse que resumir tudo isso em uma resposta muito simples, eu diria o seguinte: você realmente precisa de lente quando ela faz sentido dentro de um contexto sério, que considera a tua face, o teu sorriso, a tua mordida, a sua função, a estrutura dos seus dentes, os seus desgastes e o tipo de resultado que combina principalmente com você. Se a indicação ignora tudo isso, acende um alerta, porque lente bem indicada não é apenas estética, é uma decisão clínica completa. E quando essa decisão é muito bem tomada, o tratamento pode ser muito poderoso. Mas quando é mal indicado, o paciente entra em um caminho que talvez nem fosse o mais adequado desde o começo. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo em uma única frase, seria essa: lentes de contato dental não deve ser indicada só porque o paciente quer mudar o sorriso. Ela deve ser indicada quando faz sentido estético, funcional e clínico para aquele caso. Esse é o tipo de raciocínio que protege o resultado. Protege saúde, naturalidade, longevidade, protege o paciente de decisões que parecem certas só porque ficaram populares. Se você gostou desse vídeo e quer entender muito mais sobre estética dental, transformação de sorriso e os critérios que realmente importam antes de qualquer decisão, se inscreva agora no canal. Eu sou o Rogério Pena e aqui você vai encontrar conteúdos para quem quer muito mais do que um sorriso bonito, quer um sorriso pensado com inteligência, com naturalidade e com função. Agora me conta aqui nos comentários, antes de ver esse vídeo, você pensava em lente de contato só como estética ou já entendia que a função também pode fazer parte dessa grande indicação? Eu quero saber a sua visão. Nos vemos no próximo vídeo.